existem fatores de risco que faz a pessoa, ou seja, vamos falar da causa, né? Escolhas que a pessoa faz na vida, que escolhas são essas? Que tipo? Eu acho que eu posso comentar um pouquinho Por favor, sobre isso. Giovana. Indo na linha do que a Débora comentou sobre os fatores de risco, né? Que no caso da parte genética não tem muito o que ser feito, né? Se a pessoa nasceu com alguma mutação, ela vai desenvolver. Até o momento, pelo menos. Até o momento. Mas na questão dos fatores de risco, existem 14 fatores de risco modificáveis, que a gente chama. E um estudo recente publicado na Lancet, que é uma das revistas mais conceituadas, né, do mundo científico, mostrou que quase 50% dos casos de Alzheimer poderia ser evitado se a gente manejasse esses fatores de risco modificáveis, que são, por exemplo, obesidade, hipertensão, perda auditiva, o próprio isolamento social, que foi muito agravado durante a pandemia. Isolamento social? Outros fatores como o sedentarismo e traumatismo, né, no cérebro. Então, existem esses fatores de risco modificáveis que podem muitas vezes ser manejados na atenção primária. Tá, né, eu anotei aqui uns 6. Vamos falar todos aí? Será que a gente vamos lembra? tentar, vamos lembrar, vamos exercitar a memória. Então. Vamos lá. Perda auditiva, perda de visão, sedentarismo, obesidade, traumatismo craniano, a educação, a baixa escolaridade, isolamento social, depressão, colesterol alto, hipertensão, diabetes, 3, 4, 5, Poluição 6, do ar. 7, 8, 9, 10, 11. Poluição do ar. 12. A gente está exercitando a nossa memória. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anotei 12. Depois a gente vai lembrando aí ao Sim, longo depois a gente lembra dos outros. Tá. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Mas esses fatores, eles são modificáveis, né? A gente pode tentar, por exemplo, reverter a hipertensão. Né? E isso associado com outras combinações ambientais é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Então, a gente já tentando modificar esses fatores, a gente já consegue, de acordo com esse estudo, prevenir, impedir que quase 50% dos casos de Alzheimer quando a gente fala em fator de risco, tá? Claro, a gente não está dizendo que isso vai modificar necessariamente a genética da pessoa. É porque uma doença, quando uma pessoa tem uma doença, né, isso é resultado da genética dela, aí mais a interação de fatores ambientais, de hábitos de vida, né, fatores assim. E no fim é o que define, né, se a doença vai se manifestar e até quando, se ela vai se manifestar hoje ou daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Então, eu acho que a gente, aproveitando, eu acho que a gente poderia sim esclarecer que existem fases ou enfoques diferentes. Por exemplo, a gente pode pensar em termos genéticos para saber se a pessoa tem predisposição a ter a produção dessas proteínas anormais dentro das células, dos neurônios. Certo. Isso é uma situação. Ela pode ter a genética e ela pode nunca evoluir. Sim. Ainda antes do quadro clínico, ela pode não depositar proteínas anormais, por exemplo, e não ter células anormais, neurônios anormais. Mas vamos supor que produza proteínas anormais e os neurônios fiquem com dificuldade de funcionamento. Mesmo assim, ainda não é uma garantia, entre aspas, será que esse paciente vai desenvolver clinicamente a doença? Então, a gente tem 3 momentos aí, né? A gente pode... existe a possibilidade de atuar na genética, hoje ainda pouco, né? Mas né, a ciência está avançando, tem algumas doenças que a gente já consegue modificar. Claro. Não é o caso da doença de Alzheimer ainda. Mas nos fatores de risco a gente tem Mas o que acontece? O que são os fatores de risco, assim, para tentar esclarecer? Eu achei os 14, vou ler aqui. Eu lembrei. Tá. Lembrou? Tabagismo e excesso de álcool. Isso aí, tabagismo e excesso de álcool, que estava faltando a lista eu não aqui. conferi aqui, é só... Não, é isso aí. Muito bom. Vamos lá então, doutor. Não, esses fatores de risco, esses 14 conhecidos, né, e definidos, eles não vão necessariamente mexer na genética, né? A gente tem que imaginar o seguinte, que o neurônio, né, para ter uma função normal, ele precisa receber oxigênio, glicose, ele tem que ser nutrido, quer dizer, a circulação tem que funcionar, a respiração da pessoa tem que funcionar, e isso faz com que o neurônio seja normal, vamos pensar assim.
Um outro fator que pode alterar o funcionamento do neurônio é a genética, que mesmo, vamos supor que a genética seja pró-doença de Alzheimer, né? Mesmo ele tendo uma vida saudável, ele pode ter a doença de Alzheimer, mas se ele tem a genética e mais esses fatores ainda, atrapalhando a circulação cerebral, atrapalhando a oxigenação do organismo, Então, é uma combinação isso faz terrível. com que a saúde do neurônio fique prejudicada e o que ele poderia, por exemplo, desenvolver um Alzheimer aos 90 anos, ele pode desenvolver aos 70. Sim. Então, modificar fatores de risco pode até influenciar geneticamente, mas muito mais é essa questão da saúde do neurônio, da saúde da pessoa como um todo. Dessa combinação, né, de fatores. Já vou passar a palavra para o Virgílio aqui, que não falou nessa rodada. Vou ler na sequência os 14 aqui, tá? Baixa escolaridade, perda de audição, colesterol alto, depressão, lesão cerebral traumática, sedentarismo, diabetes, tabagismo, hipertensão, obesidade, abuso de álcool, isolamento social, poluição do ar, perda visual. Fiquem atentos a esses fatores de risco aqui. Se conseguir ir eliminando todos, melhor, menos chance de ter Alzheimer. Doutor Virgílio, fala um pouco mais aí disso aqui. Esses fatores modificáveis que a gente chama, né, nada mais é assim, todo o teu processo de envelhecimento e saber se a gente vai chegar aos 80, 90, 100, com doença ou sem doença, mais da metade do resultado final, ele depende das nossas escolhas durante a vida. Sabe que eu não sabia disso. Eu estou aprendendo aqui. Eu achei que era mais genético do que por fatores que a gente pudesse controlar. Todas as escolhas que a gente faz durante a vida, durante a nossa juventude, durante o nosso desenvolvimento, vão impactar em algum momento na nossa qualidade de vida ou quantidade de vida, né? E esses fatores modificáveis para Alzheimer, eles não são tão diferentes dos fatores que vão aumentar a chance de tu ter um infarto, ou de tu ter um AVC, ou de tu ter alguma outra doença no meio do caminho desse processo de envelhecimento. E todos eles são escolhas de vida, fumar ou não fumar, beber ou não beber, ou coisas que a gente pode cuidar precocemente, pressão, diabetes, colesterol, própria revisão de audição, que também é outra coisa que acha que é normal do envelhecimento, não está escutando ou não está enxergando bem. Verdade. E são coisas que começam a isolar essa pessoa da sociedade, que começa a fazer com que ela deixe de fazer as atividades, e aí vai só passando o tempo e perdendo quantidade e qualidade de vida. É interessante isso, que isso tudo que a gente falou dos fatores de risco são fatores que podem ajudar a desencadear a doença, não um sintoma da doença em si. A pessoa tem que ficar atenta que aquilo pode levar a pessoa, em somada a outras situações, a ter Alzheimer.